E aí, rapaz, eu acho que vai. Agora, pode também não ir. Mas nós vamos trazer a informação e já está aí na capa também, né? Que só falta assinar. Vamos falar de Sul-Americano. O Vasco já viajou e o Freitas voltou para o Rio de Janeiro. E o Vasco mandou 2 meninos para lá. Vou colocar o Edmundo aqui. Né? E aí o Edmundo falou um monte, tá? Eu só vi assim. Não é desonesto, ele é honesto. Mas a gestão dele é igual a do Campelo, é igual... Rapaz, eu falei, meu Deus, meu Deus. Aquele papo, sabe, de pessoa atraída, né? Independente do gênero. Mas aí, ó, vamos primeiro colocar aqui o Edmundo na tela, porque olha, rapaz, o homem tá azedo. E por favor, né, Edmundo, você não vai me dar aqui um copyright, né? Até porque, né, nós estamos aqui fazendo um trabalho muito sério para poder divulgar o seu desabafo aqui, sabe? Porque o Edmundo se desligou da Sempre Vasco. Uma coisa também que nós já esperávamos, né, Chuchu? Por aquilo que estava se desenhando, né, Chuchu? Nos bastidores, a gente já esperava já esse desligamento. Vamos ouvir o Edmundo. Marco Carvalho. Boa noite, Ed. Você acha que o Pedrinho está fazendo um bom trabalho e honesto, tendo em vista as administrações anteriores e o momento que o Vasco vivia? Bom, um bom trabalho ele não faz. Honesto ele é. Isso eu posso garantir. Mas um bom trabalho ele não faz. O trabalho é tão ruim quanto o do Campelo, quanto o trabalho do Salgado. É tão ruim quanto. E olha que se gastou bastante. O Vasco fez um novo contrato com a televisão, fez um novo contrato com a Brax, onde o Vasco vai ter esse ano uma arrecadação muito maior do que aqueles 460 milhões que foram apontados no balanço de 2024. Então, sem dúvida nenhuma, poderia o Pedrinho estar fazendo um trabalho bem melhor. Eu sou muito transparente, todo mundo sabe, e hoje fiquei aqui dizendo para mim mesmo, contenha-se, não fala, seja mais comedido, seja mais tranquilo. Mas ele hoje, pessoalmente, me removeu do grupo da Sempre Vasco. Eu estou no grupo da Sempre Vasco desde 2010, há cerca de 15 anos, quase 15 anos. Sou um dos fundadores. Eu levei o Pedrinho para o grupo da Sempre Vasco. Eu indiquei o Pedrinho para ser candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje eu me decepcionei, ele me removendo do grupo da Sempre Vasco. Então, você está coberto de razão, Sérgio. Ele não tem coragem, ele não tem personalidade para encarar de frente os erros que ele está cometendo. E aí, ele se esconde na fragilidade que ele tem, né, nas fragilidades que ele tem, e para que as pessoas achem ele um coitadinho. Mas se ele tem personalidade, tem força e coragem para bloquear pessoas e remover outras de um grupo que ele é convidado, é sinal de que ele está no caminho completamente errado. Tá bom, Sérgio? Para mim é uma grande decepção, de verdade. O menino que eu conheci no futebol de salão ainda, lá no Vasco, é completamente diferente desse presidente que hoje está à frente do Vasco. O menino que eu ajudei muito, quando em 96 ali começou a dar os seus primeiros passos como profissional, humilde, é bem diferente desse presidente que hoje está à frente do Vasco. Isso, para mim, é uma grande decepção. Mas não é pessoal, de novo, embora eu disse a ele por várias vezes, não queira me ter como inimigo. Porque eu sei de tanta coisa, mas de tanta coisa, que vocês iam adorar saber. Principalmente aqueles que não gostam do Pedrinho. Beleza, pessoal? Então, de fato, tem muita, mas muita coisa errada nessa gestão do senhor Pedrinho, que tanto me assusta, assim, porque eu não acreditava que ele fosse capaz de fazer tanta coisa errada como ele está fazendo agora. Já são 7 meses que eu não falo com ele, que eu não estou lá dentro, mas as coisas que eu fico sabendo são verdadeiramente absurdas. E eu dou graças a Deus de ter saído, de não fazer mais parte dessa administração. E agora,
ao ser excluído do grupo da Sempre Vasco, me decepciono com muita gente lá dentro também. Muita gente mesmo, porque todos sabem que eu ajudei a criar esse grupo, sou um dos fundadores, botei a minha cara para que esse grupo assumisse, né? E claro que à frente de um grupo tem que ter a figura do presidente. Todos nós entendíamos que o Pedrinho seria o melhor, mas hoje, de coração, eu tenho certeza absoluta de que eu errei, e errei de longe. Errei de longe. O ano que vem é um ano de eleição, e a única certeza que eu tenho é que eu serei contra o Pedrinho. Podem escrever. Contra. Totalmente contra. Eu tinha prometido para minha família não me envolver, não me meter mais na política do Vasco, mas eu me sinto obrigado a tirá-lo da presidência do Vasco. Esse será o meu compromisso com vocês. A não ser que ele consiga aí o título de campeão brasileiro, o ano que vem ganha Libertadores. Fora isso, eu vou me empenhar bastante para tirá-lo do comando do Vasco da Gama. Chuchuzito do meu coração, rapaz. Cara, eu não tinha visto ainda, tá? Não sabia que era um vídeo tão pesado e carregado aí, né, eu acho que de decepção do Edmundo pela amizade que ele nutre com o Pedrinho, porque essa amizade não vem de agora, tá, galera? Eles estão no mesmo grupo político. Antigamente o Pedrinho nem sonhava em ser presidente. Eles já faziam ali, né, trabalho junto na Sempre Vasco para promover na época o Júlio Brandt. Eu vou colocar aqui agora essa parte da informação para a gente poder ganhar tempo. Tá aí, ó. Exclusivo. Agora eu vou mandar assim, Amadeu, para ver se a galera se manca, sabe? Só falta assinar. Vamos lá, né? Depois de uma semana de negociações, a gente foi um bonzinho, tá? Porque já tem 3. Mas, como oficialmente falaram que estava aí, né, depois da demissão do Carille, então eu respeitei. O técnico Fernando Diniz e o Vasco da Gama se acertaram e as partes aguardam a assinatura do contrato para que o treinador de 51 anos seja anunciado como novo treinador de Molina. Poderia colocar técnico aqui, foi redundante, do Vasco. O acerto marca o retorno de Diniz ao futebol carioca, onde teve uma passagem marcante pelo Fluminense. O treinador também acumula experiências à frente de grandes clubes como São Paulo e Santos, além de ter comandado interinamente a seleção brasileira durante parte do ciclo de 2023. O Amadeuzinho não colocou o Cruzeiro aqui não, né, Amadeu? Amadeu. Para de ser clubista, Amadeu. Meu Deus do céu, ele jogou o Cruzeiro pro alto. E aí, Amadeu, teu feedback aí sobre... Porque o que estava pegando, na verdade, era só a questão salarial, né? E eu já adiantei aqui para quem chegou no início da live, eu não sei até que ponto, né, o Vasco cedeu ao Fernando Diniz ou o Diniz reduziu a sua pedida. E aí, Amadeu, qual é o seu feedback? Será que foi o Vasco que falou, tá bom, vou pagar 1 milhão, vamos pagar para ver? Cara, na minha modesta e humilde opinião, eu acho que o Vasco cedeu na casa do 1 milhão e o Diniz vai assinar. Isso aí é a minha opinião, né? Pelo que a gente vem apurando, mas sabemos que o futebol muda, né, de segundos em segundos, de minutos a minutos, mas eu acredito que ele assine sim, Léo e amigos. E essa informação do Diniz, até esse momento, é essa. E nós estamos tentando saber se ele vai trazer um preparador físico com ele, se ele realmente, né, não abriu mão de ganhar 1 milhão, o tempo de contrato e a multa, a gente quer saber disso tudo. Estamos tentando aqui. Se nós tivermos essa informação, nós vamos passar para vocês. Agora, eu sinceramente, eu acho que não fica pior do que era com o Carille. Desculpa, gente. Se o Diniz conseguir fazer um trabalho pior do que o Carille, meu irmão, aí eu desisto, sabe, de acreditar em qualquer coisa. Sério, não consigo, sério, gente, ainda que você goste ou não do Diniz, eu respeito, igual o Chuchu não gosta, mas, cara, eu não consigo acreditar que o trabalho do Diniz vá ser pior do que o trabalho do Carille. Aí, meu irmão, o último a sair apaga a luz. E o meu amigo Erley, não, essa informação não procede. Desculpa.
Com todo o respeito lá ao Carlos Lino, venderam um peixe podre para ele. Vasco e Puerto Cabello, e o artista teve seu melhor momento, né, o Chuchu? É. O Lloyd acabou indo, né, com a delegação, foi constatado que a contusão dele não foi uma contusão grave, está à disposição. Cara, vamos ver se o Felipe vai repetir o time, né? Bem, Eu acho que o Lloyd não joga essa partida, tá? Eu acho. eu também acho que não, vai talvez preservar Vai preservar o pro jogador. Vitória. Talvez preserve, mas vai estar lá à disposição, Léo. Vai tá Mas lá. assim, Léo, sinceramente, eu colocaria para jogo, tá? É um momento bom, ele ia ganhar mais confiança se ele realmente começar a atuar como ele atuou ontem. Cara, eu acho que quando o Verratti voltar, eu não sei, assim, eu acho que o Ryan volta naturalmente, tá? Volta não, né? Como é que é o nome? O Verratti volta naturalmente, Felipe Coutinho vai voltar naturalmente, e aí ele teria que barrar o Ryan para colocar o Lloyd. Eu acho que ele não vai fazer isso. Então, pô, é bom, pelo menos o Lloyd tá lá, que se tiver numa situação complicada e tiver que ter um jogador mais agudo, não que o Lloyd vai resolver, porque a gente viu uma partida do Lloyd boa, que foi ontem, né? Mas a gente tem esperança de que possa mudar alguma coisa no jogo. Então, fez bem de levar, não sei, eu acho que não vai ser titular, mas eu utilizaria, tá? Eu tiraria o Ryan, sacaria o Ryan e colocaria o Lloyd para jogo. E bom, para voltar aqui no Lloyd, parece que o Verratti... Não, o Vasco... Informação, tá? O Vasco viajou hoje. Amanhã treina na Venezuela. E amanhã, 11 da noite, tem Melgar e Lanús. O Vasco já vai entrar em campo, Amadeuzinho e Chuchu, sabendo de quanto tem que ganhar do poderoso Puerto Cabello. Tá? Isso. Que já lá no quadrangular venezuelano está com 0 pontos. Perdeu só a primeira partida. Amadeu, qual é a sua expectativa para esse Vasco do Felipe? Porque o Felipe treinou hoje no campo do Brasiliense. Vasco viajou hoje para a Venezuela. Vasco amanhã faz mais um treinamento. E na quarta-feira, às 7 da noite, entra em campo. Nós estaremos aqui a partir das 5h30 na quarta-feira para te fazer aqui, né, um pouco mais feliz. Vamos gritar aqui uns 3 que delícia com o Ricardo França. Mas, Amadeu, expectativa. Lembrando que o Lloyd possivelmente não irá jogar e o Lucas Freitas já desceu, tá? E aí, será que o Vasco vai poupar? Porque, cara, a situação do Vasco do Brasileiro também não tá fácil não, Amadeu. Tem ganhado Vitória. Tem ganhado Vitória. Cara, eu acho que contra o Puerto Cabello, ele não vai poupar ninguém, ele vai pro time principal. Isso aí eu tenho quase certeza absoluta. E o meu placar é 2-0 Vasco. Acho que o Vasco ganha. Nós sabemos que são 11 contra 11, gente. Mas esse time do Puerto Cabello, não é possível que o Vasco, não vá vencer esse time, cara. Para mim é um time de amador, onde o Vasco só ganhou de 1-0 em São Januário. Massacrou, perdeu gol à beça. Então, se perdeu gol à beça, treina. É porque o Puerto Cabello deu muitas possibilidades do Vasco mandar no jogo, e jogando em casa. Espero, né? Porque nós aqui, quando o Vasco jogou com o Melgar... São Mel do pro Corinthians, cara. Trouxe um cafezinho. Foi mal, mas... Quando o Vasco foi jogar com o Melgar, que abriu o placar logo no início, aquela coisa toda, abriu 3-1, todo mundo ficou animado, né? No 3-1. Sim. Melgar, daqui a pouco, né? O professor Pardal lá faz aquelas mexidas, o Vasco cede um empate e quase perde o jogo, né? Então, não, são essas coisas assim que faz com que realmente o torcedor, mas eu tô otimista, eu acho que o Vasco vence. Eu acho que o Vasco vai vencer o Puerto Cabello e vai vencer o Vitória. Pronto, eu já vou logo, já tô animado. Agora, ô Chuchu, só falta assinar. Todo mundo sabe disso. Falta o principal. Mas e se só? o Felipe ganha amanhã e ganha no sábado? Amanhã não, desculpa. Ganha na quarta e ganha no sábado. Cara, eu não vejo o Felipe nesse cargo, cara, assumindo definitivo. Eu acho que é um risco muito grande. O Felipe teve aí um desgaste desnecessário da sua imagem, quando houve toda aquela polêmica em relação à declaração do Capasso. Teve um resultado ruim contra o Palmeiras. Era esperado? Era, mas é um resultado ruim.
não teve uma vitória contra o Operário, e por aí vai, né, Léo? Então eu acho que, pô, se a gente for pautar aqui que o Felipe, para se garantir como técnico, pelo menos para mais uma partida, uma vitória contra o Puerto Cabedelo, aí fica difícil, né? Porque, cara, não tem como. A gente não pode esperar outro resultado que não seja a vitória. Não pode esperar, cara, um outro resultado. Pô, se o Vasco perder ou empatar, cara, aí é que o Fernando Diniz não assina esse contrato. Ele não assina esse contrato se ele não tiver garantias de que, pô, esse elenco vai ser reforçado. Se ele vê esse time, juro, Léo, se ele vê esse time perder para o Puerto Cabide e não falar nada, não se manifestar sobre reforços, porque vai ver que tem mais. A gente sabe que tem mais necessidades do que essas que ele está pedindo. A gente sabe que tem mais. Porque quando ele não fala em zagueiro, ele está contando com quem? Né? A gente sabe as posições que ele pediu reforços, né? Mas, cara, se o Vasco perder para o Puerto Cabide e o Felipe depender disso, de uma vitória para ficar no cargo até domingo não, sábado, né? Aí, cara, não esquece tudo, né? Esquece tudo. Porque, cara, eu não consigo pensar que o Vasco não vai ganhar do Puerto Cabide, Léo. Eu não consigo. Sei lá, né, rapaz? Foi igual eu falei. O Vasco tudo é possível, mas eu não consigo ver. Entendeu? Rapaz, eu acho o Vasco um carrossel de emoções, sabe? Eu sei que é.